Deus. Abra a palavra de Deus em Levíticos capítulo 6. Quero ser breve. Se você gosta de anotar o título para esse sermão, para essa ministração é o fogo e o temor do Senhor são um combustível para as práticas espirituais. O pastor Juliano falou domingo passado sobre as práticas espirituais. A gente tem muito movimento, muitas coisas acontecendo, ferramentas, nós usamos muitas ferramentas. O próprio microfone aqui é uma ferramenta para a minha voz chegar até você. Mas nós não podemos esquecer a essência, que é as práticas espirituais. São a leitura da palavra, é o jejum, a oração, a adoração, as práticas espirituais. E lá no livro de Levíticos 6, versículo 12. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado, e toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso e não deve ser apagado. O Senhor está procurando nesses dias homens e mulheres que vão carregar um fogo dentro de si. Sabe, que não vão ser reprodução daquilo que estão ouvindo, não vão ser um eco, apenas um barulho, apenas um sino tocando. Mas eles vão ter um relacionamento vivo com Deus. Eles vão ter intimidade com o Senhor. E o Senhor fala, que Ele requer de nós, que o sacerdote, homens e mulheres, venham a colocar esse fogo todas as manhãs sobre o altar, colocar a lenha, não deixar apagar esse fogo. Sinto o Senhor dizendo que o Senhor chamou muitos de vocês a esse lugar. Sabe, vencer esse frio, vir aqui, estar nesse lugar. É porque há uma chama no teu coração, que foi acesa pelo próprio Deus. E o nosso compromisso é, sabe, ser homens e mulheres que vão manter esse fogo todos os dias acesos. Que vão colocar a lenha sobre o fogo. A lenha, ela tem uma representação do homem. Ela fala uma simbologia do homem. É como se eu me colocasse nesse fogo para queimar, sabe, para ter um coração em chamas para Deus. O que a terra está precisando nesses dias não são mais barulhos, não são mais ecos. O que a terra está clamando nesses dias é por ver homens e mulheres cheios do fogo, cheios da presença do Senhor, andando por essa terra, sabe, com fogo em seu coração, com uma chama ardente pelo Senhor. Há uma geração de crianças que precisam olhar para nós e ver que isso é sincero, que isso é uma realidade, que eu desejo queimar para Ele, que eu desejo queimar todos os dias. Tive uma experiência esses dias atrás, 8 dias, senti de Deus de fazer um jejum, de voltar a essas práticas espirituais. E lancei lá no meu grupo e coloquei nas minhas redes sociais, estou parando de correr, eu amo correr,
parando de correr por alguns dias, porque eu quero me dedicar ao jejum. Eu quero nesses dias voltar o meu coração a Ele. E para minha surpresa, mais de 100 pessoas estão fazendo esse jejum. Antes do culto fui parado, já tem pessoas até sinalizando, dizendo eu também, né? Tem pessoas me procurando. Quando as crianças saíram para o encontro, uma pessoa veio me procurar 2 vezes, eu preciso falar com você. Eu estava saindo, indo embora, ela me encontrou e falou, olha, eu estava lá, uma pessoa cortou uma laranja e me deu outra, e eu comi. E eu preciso voltar a esse lugar. Falei, não há condenação sobre você. Mas olha o coração dessa pessoa. Dizendo, eu quero entrar nesse lugar. Há uma fome e uma sede sobre a terra nesses dias. Tem pessoas me chamando de Guarapuava, 2 Vizinhos, de Candói, São Lourenço, Querência no Mato Grosso. Ontem também uma pessoa me chamou, passou da cunhada dela lá dos Estados Unidos. Isso é um mover do Espírito. Você se inclinar para as práticas espirituais, voltar a tua atenção à palavra, não só o movimento, porque se você só viver de subir a montanha, nós vamos ter agora o próximo top só em setembro. Então o fogo vai se apagar se eu não manter ele aceso todos os dias. Lucas 12, versículo 49 fala assim, Jesus falando, eu vim trazer fogo à terra, tomara vocês já estejam em chamas, tomara vocês já estejam incendiados, porque eu vim trazer fogo a essa terra. O Senhor quer trazer um avivamento sobre a terra nesses dias. Quer incendiar homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que vão andar cheio do fogo dele. Na carta de 2 Timóteo 1, ele fala, Paulo falando, aviva o dom que há em você. Em outras traduções fala, coloca fogo no dom que há em você, coloca fogo, chama de fogo nesse dom. Cabe a nós alimentar o fogo, colocar a lenha todos os dias, ler a palavra, orar, sabe, ter as práticas espirituais. Aviva o dom que há em você. Vocês viram aqui crianças falando, eu recebi o dom de línguas, eu recebi outro dom. E foi o próprio Deus que concedeu. Eu vejo aqui como se chamas saindo de vocês. O Senhor está despertando alguns aqui que vão andar com uma fome, uma sede, um desejo de conhecer esse Deus. Que vão ser despertados, que o próprio Deus trouxe você a esse lugar, para alimentar essa fome, para levar ao lugar certo, que não é o culto só, são essas práticas espirituais. Então existem 2 coisas, eu quero falar 2 principais hoje, que são esse combustível para as práticas espirituais. E eu estou falando do fogo. Lá em 2 Coríntios 2,15 fala, porque para Deus nós somos um aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos. Quer dizer que quando a gente oferece o holocausto, quando a gente oferece a lenha ao Senhor, quando a gente está lá no nosso quarto orando, isso é oferecer lenha, jejuando, quando estamos se movendo no reino de Deus, quando estamos lendo a palavra de Deus, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou alimentando a chama que existe em mim. E sabe o que é essa chama que existe em você? No tempo de Moisés,
somente Moisés saía à tenda da congregação, e eles viam um fogo descendo aquela tenda, e eles olhavam de lado dos seus, cada um da sua casa, da sua tenda, olhavam aquele fogo descendo, que era a presença do próprio Deus vivo. E hoje, você tem dentro de você a presença do próprio Deus vivo. Ele fala que ele não vai morar em casas feitas por mãos humanas, mas há um tabernáculo nesses dias, há um tabernáculo que o Senhor reside, que é o teu coração, que é no teu ser. E ele fala: não apague o fogo que há em você, porque fui eu que coloquei essa fome em você, esse desejo sobre as coisas que são espirituais. Sabe, nós precisamos até, para nos mover dele, para amar ele, nós precisamos do amor que ele dá. Nós só podemos devolver aquilo que nós recebemos. Ele fala que ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Eu só consigo amar ele, porque eu sou amado primeiro por ele. Ele fala que ele amou você com amor eterno, antes da fundação do mundo. Você consegue imaginar isso? Ele sonhou com os teus olhos, com o cabelo que você teria, a forma que você falaria, o jeito que você andaria. Eu te amei com amor eterno, antes da fundação do mundo. A primeira coisa é o fogo. E agora eu quero falar sobre a segunda coisa, o temor de Deus. E eu quero usar o versículo, se você quiser abrir, em Hebreus capítulo 5. No livro de Hebreus capítulo 5. Sabe aqueles textos que você já leu várias vezes? Já passei várias vezes por esse versículo, mas eu nunca tinha visto dessa forma. E Hebreus 5:7 fala assim: durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. E ele só foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Se você achar outra tradução, ele fala por causa do seu temor. Temer é ter medo de algo, de um acontecimento. Temor é medo de desagradar algo ou alguém. Há uma diferença entre medo e temor. O temor é um medo de desagradar uma pessoa. Mas espera aí, nós estamos falando sobre Jesus, o próprio Deus que desceu dos céus e veio à terra e andou nessa carne, e andou com essa carne humana. Ele podia simplesmente acordar e falar: bom dia, pai, pode trazer o sol um pouco antes hoje. Mas a Bíblia descreve que Jesus ofereceu orações e súplicas. As práticas espirituais, com gemidos, com lágrimas.
mas ele só foi ouvido por causa do temor, por causa da reverência, porque ele sabia diante de quem ele estava. O que eu quero dizer com isso? Que a oração, as práticas espirituais são condicionais. A oração é condicional. Nem todas as orações são ouvidas. Se você já ouviu esse ditado, toda oração é ouvida. Não. Há uma condição para ser ouvida. É como se eu fosse entrar agora aqui na presença de um rei, ele estivesse no seu trono, eu não entraria brincando de qualquer forma, eu entraria com temor à minha vida, eu me prostraria diante do rei, até que ele mostrasse o seu cetro. O que vai livrar a minha e a sua vida, de vivermos uma vida religiosa, de vivermos uma vida automática. Todo mundo crê em Deus. Deus ouve todo mundo. Isso não é uma verdade. Eu preciso alimentar com fogo e com o temor do Senhor. Sabe, o temor precisa tomar o meu coração, eu entender diante de quem eu estou, aquele que milhares e milhares de anjos nesse momento se prostram diante dele, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra, a Ele toda a honra, a glória, o louvor. E eles, os 24 anciões pegam as suas coroas e lançam aos seus pés, dizendo que a recompensa deles não é nada a ver a presença, a glória dele manifesta. Você consegue compreender diante de quem a gente se coloca? A Bíblia descreve que o sol vai fugir no retorno do Senhor. O sol vai fugir por causa da glória, da luz que existe nele. E o que pode livrar a minha vida de viver religiosamente, de viver, automático na presença de Deus, é ter fogo todos os dias e um temor diante de quem eu estou, porque um dia nós vamos apresentar diante dele. Sabe, há rugas nos meus olhos, também da idade, mas também da minha aliança com o Senhor. Estou 13 anos orando às 5:30 da manhã. Às 5, esse ano eu comecei a orar às 5:30. Mas um dia eu vou chegar diante dele e dizer: sabe, eu desejei te encontrar todas as manhãs. E dói o meu coração trazer essa palavra, porque alguns vão olhar para ele aquele dia, e ele vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. E a pessoa vai dizer: mas eu fiz as práticas espirituais, eu orava, eu ia à igreja, eu expulsava demônios, eu curava os enfermos. Afasta-te de mim. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você está se tornando no teu relacionamento com Ele. O Senhor quer ter um relacionamento com você, quer ser o amigo mais íntimo. Você acordar todos os dias e dizer: bom dia, Espírito Santo, me orienta nesse dia, me conduz nesse dia. Tiago 1:6 fala sobre a oração ser condicional. Tiago 1:6 fala sobre a oração, falando: peça, porém, com fé, sem duvidar,
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Opa, quer dizer que a oração, ela é condicional. Eu preciso entrar com fé, com temor diante de Deus. Em Hebreus 4, 7 fala, maridos, nós temos vários cursos aqui falando, do mesmo modo sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando ela com honra, como a parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quer dizer que como eu me relaciono com a minha esposa, se eu venho aqui levantar as minhas mãos, mas eu estou adulterando, minhas orações são interrompidas. Se eu estou olhando pornografia, se eu não estou sendo fiel, tratando a minha esposa como a parte mais frágil, não quer dizer que ela é menor no relacionamento. Quer dizer que você é um copo de plástico e ela de cristal. Que o cuidado que você tem que ter com ela é muito maior. Se você não se convenceu, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que farão nesse lugar. Querido, o que eu quero dizer, não levante a mão só para orar, sem entendimento. Quando você levanta a mão, você provoca os céus. Quando você levanta os dedos, as chamas que há em você, a Bíblia descreve que quando eu estou orando, eu me uno aos céus, o incenso que sobe começa a encher aquelas taças, as taças começam a ser cheias das orações dos santos. Nós participamos agora mesmo do que está acontecendo nos céus. As suas orações podem mover uma cidade, pode mover o destino de famílias, pode mover o destino sobre a nossa nação. Quando homens entravam na brecha, Neemias, Daniel, quando entravam na brecha, pela sua cidade, pela nação, se arrependiam pela nação, se humilhavam, confessavam os pecados, então o Senhor falava, agora eu vou ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Precisa haver arrependimento de pecados. Quando eu coloco a lenha é o símbolo do homem, é como se eu tivesse colocando fogo sobre mim, indo para a cruz. Eu preciso do fogo e do temor para ir para as práticas espirituais. E o Senhor fala que Ele vai colocar em nós. Ele fala em Jeremias 32, sobre o meu povo, eu vou colocar o meu temor, para que eles me temam, e eles sejam o meu povo. É o próprio Deus que coloca esse temor em nós. E o último versículo que eu quero ler com vocês, está lá em João e Mateus 9:14.
Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado, e eles jejuarão. Ninguém pode colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque forçará a roupa, ela vai romper. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novos em odres novos, e ambos se conservam. Para finalizar, os discípulos de João Batista chegam a Jesus, dizendo: nós fazemos as práticas espirituais, nós jejuamos, e a gente está vendo que os teus discípulos estão andando, bebendo com você, estão alegres, estão aí, e não fazem as práticas espirituais. E Jesus termina dizendo: pode os amigos do noivo ficarem tristes enquanto o noivo está presente? Mas um dia esse noivo será tirado, e eles vão ficar tristes, eles vão lamentar, eles vão voltar às práticas espirituais, não por obrigação, mas porque eles têm saudade do noivo, mas porque eles querem conhecer o noivo, eles desejam conhecer o noivo. Se o pessoal da música quiser, do louvor, subir. As práticas espirituais são uma disciplina, são importantes, elas não são, em si elas não podem fazer algo, mas eles são um terreno, onde eu posso lançar sementes. Eu queria convidar você a ficar de pé, nessa hora. Como está o fogo dentro de você nesses dias? Como está o temor a Deus? Você o reconhece? Quando você chega à presença de Deus, você entende diante de quem você está. Aquele que pode mudar as situações, pode mudar destinos, pode mudar realidades. Queria que, se você puder, fechar os teus olhos nessa hora. Eu queria orar por você nessa hora. Espírito Santo, essa é uma obra sua. Assim como você despertou essas pessoas, mais de 100 pessoas, a jejuarem nesse tempo, nós estamos aqui. Eu oro para que você venha com fogo sobre os corações nessa hora, os corações que estão gelados nessa hora, os corações que estão temerosos nessa hora, os corações que estão com medo do amanhã, que estão com medo das dificuldades, que estão nessa hora com medo, Deus, de incertezas nessa hora. Eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, vem aumentar o fogo sobre cada um nessa hora. Venha incendiar o fogo que há sobre cada um nessa hora. Eu oro também para que você coloque o temor no nosso coração. Coloque a mão sobre o teu coração nessa hora. Coloca a mão sobre o teu coração, Senhor. Coloca o temor do Senhor sobre nós. Nós queremos entender diante de quem nós estamos. Nós queremos ter, como Jesus, reverência,
Nós queremos ter um temor, entender que nossas palavras não estão apenas indo ao ar, mas você as ouve quando confessamos os nossos pecados, quando nos arrependemos, quando nos achegamos até a Ti. O Senhor vem com fogo, e nós oramos nessa hora. Passeia sobre cada um nesse lugar, passeia sobre aqueles que estão sinceramente clamando para que o Senhor venha incendiar o coração. Há chamados nesse lugar que precisam ser avivados nessa hora. Há chamados que o próprio Deus fez e precisa ser avivado. Nós clamamos pelo fogo do Senhor, o fogo do Senhor nessa hora. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Se você está falando com o Senhor, seu coração está pegando fogo nessa hora, você nem entende direito o que está acontecendo, mas você está sentindo que Deus está chamando você para um outro